E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Leonardo Mamede sobre o livro Por Trás da Escuridão. É isso o nome, né? Tá certinho, né? Exatamente, Por Trás da Escuridão. Mas antes de nós retomarmos ele finalizar aquela história que ele deixou lá no primeiro bloco, gostaria de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham acesso a essas mensagens, aos ensinamentos que Jesus nos deixou, porque na verdade o espiritismo é o reviver dos ensinamentos de Jesus. Então nós estamos levando isso e queremos levar com mais qualidade, e você pode nos auxiliar a fazer isso de uma forma mais efetiva. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou ainda acessar amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Você ajuda a que pessoas se felicitem e você também vai se sentir melhor, vai se sentir feliz. 0800 12 18 38 ou amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Agradecemos muito a sua colaboração. Bom, Leonardo, vamos continuar. Vamos ver esse final dessa sua história aí. O que deu nessa cirurgia, essa cura espiritual, não Isso. cirurgia, essa cura espiritual, Então, né? conforme eu estava deitado, ali eu comecei a fazer novamente uma oração, né? Sim. Em silêncio, de olhos fechados, e eu reparei que pessoas, na verdade eu senti que pessoas entravam no quarto. Eu não sei exatamente explicar, mas quando você está de olho fechado, nós mesmos, né? Sim. Você percebe quando alguém entra no ambiente, Sim, né? percebe. E eu percebi, tive essa percepção. E imediatamente eu senti como se tivesse ampliado a visão, porque eu consegui visualizar a imagem de 3 pessoas. Do meu lado esquerdo tinha um senhor de cabelos ralos, se eu não me engano, e um outro senhor bastante alto, de barba, né? E a minha surpresa foi quando eu olhei, quando eu percebi que nos pés da cama estava justamente a minha bisavó, que tinha acabado de desencarnar. Maravilha, Né? né? Isso é um consolo, né? Um consolo, É um consolo. porque até então eu nunca tinha tido nada de experiência relacionada a isso, né? E poder ver que ela estava ali, que estava feliz, né? Estava bem, graças a Deus, né? E que continuava olhando pela gente, né? Uma grande É uma coisa alegria, boa, né? uma coisa boa. E aí você então passou para aí frequentar o centro espírita e conhecer a doutrina para entender o que estava acontecendo com você, foi isso? Aí na realidade, isso foi em 2004, 2005 mais ou menos. Aí quando foi 2008, eu comecei a receber intuitivamente algumas músicas. Aí eu comecei a escrever algumas Certo. músicas, melodias, né? Comecei a escrever, né? Ficou as músicas de lado. Aí logo em seguida eu comecei a escrever algumas mensagens mesmo. Vinha na mente e eu escrevia a mensagem. Só que em determinado dia eu tive um sonho que me falava assim que se eu quisesse me aprofundar na doutrina, eu tinha que pesquisar as obras de um tal de Chico. Até então eu não conhecia quem era Chico, eu não fazia a mínima ideia de quem fosse Chico. Aí eu fui pesquisar para saber, nossa, interessante, né? Aí eu descobri quem era Chico Xavier e fiquei impressionado com a vida, com a história, com tudo dele, né? Aí eu vi, nossa, tantos livros, como é que eu vou conseguir ler todos esses livros, né? Porque são muitos São mesmo, né? muitos, né? Aí eu fui atrás do que era mais conhecido, né? Que era o Nosso Lar. Aí eu li o Nosso Lar, depois eu li Os Mensageiros, li alguns romances do Emmanuel, né? Uhum. Aí eu continuei lendo esses livros e continuei escrevendo as mensagens. Aí quando foi 2010, eu estava na faculdade, estava tendo aula, a professora estava dando aula, aí me deu uma vontade de escrever, muita vontade de escrever. Aí eu virei o caderno no final, né? E me deixei escrever, me deixei escrever. Escrevi. Quando eu fui ver, já tinha umas 10 páginas mais ou menos escrito. Aí eu fui e comentei com a minha esposa. Eu falei, eu acho que isso aqui vai ser um livro, né? Uma história de um livro. Mas eu até então não imaginava que eu fosse prosseguir com aquilo, né? E não deu outra. No dia seguinte, no mesmo horário, eu tive inspiração para continuar escrevendo e eu continuei escrevendo o livro. Tanto que esse livro, ele foi escrito no período que eu estava na faculdade, só que não durante a aula, né? Eu consegui me programar para escrever ali na meia hora que eu tinha antes de começar a aula. Aí eu comecei a escrever esse livro do Mateus. Maravilha. E é uma história interessante porque
mostra realmente encontros e desencontros, Sim. né? Ciúmes, ajuda do plano espiritual, ajuda do plano material, Pois é. né? A obsessão do plano espiritual, a influência ruim do plano material, né? Uhum. Muito interessante. A gente conhece o livro O Cláudio e Elisa, né, que são dois jovens, Isso. e em cima da história deles a gente vai percebendo o quanto a espiritualidade está ali envolvida na história dos dois, né, tanto do Cláudio quanto da Elisa, né? E também a história da Elisa relacionada ao pai dela, né? Isso. Que o pai dela, depois que a mãe dela desencarnou, quando teve o nascimento do irmão mais novo dela, né? Ele praticamente ficou perdido na vida, né? Ficou desorientado, né? Então ele se deixou levar e começou a sofrer uma obsessão, né? Começou a sofrer influência dos espíritos perturbadores, né? E foi isso que levou ele a ter essa querer fugir, né, dessa vida que ele estava tendo ali, né, se afastar daquilo ali praticamente, né. Então a gente imagina que a história é relacionada nos dois, né, no Isso. Cláudio, na Elisa, ali na história do pai dela, né, até que a gente conhece o Mateus, que é quando ele surge na história, né, que na realidade o Mateus, ele já é um espírito que já tinha reencarnado nessa encarnação dele, que ele conta no livro, já com tendências, assim, já estava um espírito perdido, né? Já estava revoltado com a vida, como teve o falecimento do pai dele, né? Então ele já estava, assim, descontente com a vida, se achava que ele estava abandonado, aí que ele decide se vingar e fazendo alguma coisa contra a igreja. Pois é, porque é interessante que é um livro que é psicografado, então é um livro de cunho espírita, Sim. mas ele acontece na Igreja Católica. Na igreja. E é interessante, sabe uma coisa que eu achei interessante? Como a gente está próximo do intervalo, eu acho que é bom a gente fazer isso e depois você comenta. A importância de nós sabermos dividir o trabalho religioso, né, ou a crença religiosa com a família, porque a esposa, a mãe de Elisa, ela se perdeu um pouco também, né, ela Sim. se encantou com o trabalho Verdade. na igreja, que é importantíssimo, Sim. ou no centro espírita, enfim, mas ela deixou um pouquinho de lado a família. E isso atrapalhou, desequilibrou o marido, né? Verdade. Então, acho que isso é interessante da gente também lembrar, Sim. porque para hoje a gente pode aproveitar o erro do outro para não verdade. cometer o mesmo erro. Então, Verdade. é um alerta interessante que o livro faz. Sim. Porque muitas pessoas se dedicam a isso, à crença ou a um trabalho, né? E esquecem um pouquinho da A gente família, tem que né? ter esse cuidado. Pois é, mas a gente vai continuar falando já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais deste livro, Por Trás da Escuridão.